Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Sou a professora Patrícia. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Vamos estar dando continuidade ao livro de Mateus. Vamos estar orando, entregando o nosso estudo a Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aprendendo da sua palavra. Muito obrigado, Deus, pelos ensinamentos do seu Filho Jesus. Nos direciona, nos ensina, nos ilumine com o seu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo, lição 11. As autoridades se calam. Nós vamos estar estudando o capítulo 22 e 23 do Evangelho do Reino, do livro de Mateus. Texto áudio. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22, 32. Então, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que operou obras tremendas na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. O mesmo Deus que, com a sua mão poderosa, está fazendo seus milagres na nossa vida hoje, porque nós servimos, a um Deus vivo. Objetivo geral: compreender que os princípios do reino dos céus é o que norteiam a nossa cidadania na terra. Objetivo específico: comprometer-se com Deus na aplicação e desenvolvimento destes princípios. Então, o que nós vamos aprender na lição de hoje? Você já passou por alguma experiência de ser questionado sobre algum assunto de difícil resposta, algum assunto bíblico de difícil resposta? Então, é bem comum na nossa caminhada, cristã, nós sermos questionados sobre a nossa fé, e Jesus também. Os capítulos 22 e 23 do livro de Mateus nos mostram que naquela época, líderes políticos e religiosos, eles eram oposição a Jesus e o questionavam, tentando achar uma maneira de condená-lo. Então, esses homens esses líderes queriam estar fazendo perguntas difíceis, para que Jesus fosse apanhado em alguma contradição dos ensinos dele. E nós sabemos que os ensinos de Jesus atraíam uma grande multidão. Então, nossa primeira vivência bíblica e verdade partilhada. Então, convite para as bodas. Quem faz parte da mesa? Então, Mateus 22, 1 a 14. Vou iniciar com o versículo 1 e 2. Jesus contou diversas parábolas para mostrar com o que se parece o reino dos céus, dizendo: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Então, aqui é o convite para as bodas, para esse casamento. Quem faz parte da mesa? Então, nós podemos fazer uma comparação. Então, de quem era essa festa de casamento? Era, como nós vimos aqui, do filho de um rei que preparou um grande banquete. Se nós formos comparar essa festa de casamento com o reino do céu, o rei é Deus, Jesus é o noivo e a sua igreja a noiva. Quem
esse rei na parábola que Jesus contou, ele chama, né, para o casamento do seu filho. Então, o primeiro convidado foram, né, os súditos, os amigos do rei, né? E depois, né, todos receberam o primeiro convite anunciando, né, esta festa do casamento do filho do rei. E se nós formos comparar, né, no reino do céu, né, a quem Deus deixou esse convite, né, para os judeus. Mas novamente, quando estava aquele banquete farto, né, que fala ali, né, que o rei mandou preparar banquete, bois, novilhos gordos, né? Quando estava tudo pronto, ele falou, né, para os seus servos irem novamente chamar aquelas pessoas. Mas o que aconteceu com esses primeiros convidados, né? Foram convidados de honra. Eles não aceitaram. Cada um foi tratar do seu negócio, dos seus afazeres pessoais. Então, Deus falou que era para chamar outras pessoas. Quem ocupou, então, o lugar dos que rejeitaram? Então, pessoas não pertencentes à linhagem, né? Então, eram pessoas com qualidades boas, mas... E se nós formos comparar, pensando aqui nos judeus, né? Os judeus eram da linhagem de Jesus, mas muitos judeus rejeitaram Jesus. E Jesus, então, trouxe as suas boas novas para quem? Para nós, gentios, né? Para os pecadores, né? Então, sabemos que nos gentios, né? São aquelas, muitas vezes, pessoas incrédulas e todos os tipos de pecadores. Jesus abre a porta do reino do céu e convida a todos, aos gentios, aos pecadores, assim como ele convidou os judeus. Quando nós vamos, né, para uma festa de casamento, né, nós temos que ter um traje adequado. Não vamos chegar, né, em determinado lugar com vestes inadequadas, né? Não vou para um determinado lugar com o mesmo, não vou para um casamento com o mesmo traje que eu estou num passeio durante o verão, por exemplo. E tinha muitas pessoas naquela festa, mas o rei percebeu os trajes do convidado. E esse rei percebeu que tinha uma pessoa com um traje inadequado. E o que acontece com essa pessoa que estava com esse traje inadequado? Então vamos ler aqui no versículo 13. No 12 ainda. Amigo, perguntou o rei, como é possível você estar aqui sem a roupa de casamento? E o homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus auxiliares, amarrem suas mãos e pés e joguem esse homem na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aquele homem com os trajes inadequados foi lançado na escuridão. Se nós formos ver no reino do céu, a partir do momento que nós recebemos o convite de Jesus para ele vir fazer morada na nossa vida, as nossas vestimentas espirituais são outras. Nós devemos ter pureza de alma, uma santidade, né? E uma bondade, né? Durante a festa, o que aconteceu? O rei percebeu aquele traje inadequado. Esse traje inadequado, o que aconteceu com aquela pessoa que estava com esse traje inadequado? Ele não soube nem responder. Ele foi numa festa, mas ele foi com seus velhos costumes, né? Com a sua conduta imprópria. E muitas vezes essa conduta imprópria aprisiona. Quando nós recebemos a nova vida, quando nós recebemos o convite para entrar no reino do céu, Jesus nos liberta, né? Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo.
quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, ele nos transforma e nós passamos a viver de uma maneira digna, nós passamos a viver com humildade, com amor no coração, nós ficamos dispostos a servir. E aqui Deus, né, está falando então de duas cidadanias. Nós vamos pensar aqui, ele está falando de duas cidadanias, a cidadania da terra e a cidadania celestial. Então aqui, nessa cidadania que nós temos, a nossa cidadania presencial, nós precisamos viver, né, de acordo, né, com o que nós, com os nossos direitos e com os nossos deveres, né? E aqui também nós vemos que Deus nos oferece a cidadania celestial. Agora, nesse próximo estudo aqui, nós vamos estar vendo, né, sobre os herodianos e fariseus. Então, o que eles nos falam aqui? Então, pagar impostos. A nossa segunda parte aqui de Mateus é pagar impostos, dever ou direito. Sobre pagar impostos, dever ou direito, Jesus foi questionado pelos fariseus e pelos herodianos. Os herodianos eram homens na época que tinham interesses políticos. E os fariseus eram aqueles homens zelosos, cuidadosos com a lei de Deus. Mas tanto os herodianos como os fariseus, eles estavam com uma intenção só, que era destruir a reputação de Jesus. Então, a partir ali do versículo 15 ao 22, né, nós temos, né, os fariseus e os herodianos provocando Jesus, né, sobre o pagamento de impostos, com a intenção de quê? De destruir Jesus. Estava voltando, vamos continuar para frente. Então, qual foi ali a resposta de Jesus sobre o questionamento, então, ali de impostos? Então, os fariseus se reuniram para tentar achar um jeito de apanhar Jesus dizendo alguma coisa errada. Então, eles perguntaram para Jesus: Mestre, nós sabemos que o Senhor é sincero e íntegro e ensina o caminho de Deus conforme a verdade, sem se preocupar com as influências e opinião dos outros, e nem julga pela aparência. Agora diga-nos, está certo pagarmos impostos a César ou não? Então eles chegam para Jesus, né, com um discurso ali de elogio, com palavras bonitas, né, elogiando Jesus, que Jesus é sincero, que é íntegro, né? Estavam falando a verdade sobre Jesus, mas Jesus percebeu que eles vieram com esse discurso de elogio. Para quê? Né? Então, para saber a resposta de Jesus. E qual foi essa resposta de Jesus? Jesus, ele não incitava, né, a sonegação de impostos. Então, o que Jesus falou? Jesus pergunta: de quem mostrem a moeda que vocês estão usando para pagar o imposto. E ele fala: de quem é o retrato desenhado nela? Perguntou Jesus. E de quem é este nome abaixo do retrato? Então, eles falaram: de César. Né? Então, Jesus falou o que para esses homens? Então, disse ele: deem a César o que é dele e deem a Deus tudo o que pertence a Deus. A resposta deles surpreendeu, né, a todos e também confundiu, né, a todos. E aqueles homens se retiraram. Então, qual foi a resposta de Jesus? Jesus não incitou a sonegação de impostos, dá a César o que é de César. E Jesus legitimou o governo, né, que regula a sociedade. Então Jesus está falando aqui da nossa cidadania terrena, né? Como aquela festa que estava acontecendo aqui na Terra. Aqui é uma cidadania terrena, nós devemos ser bons cidadãos. E aqui também
Jesus fala que nós devemos atribuir a glória devida a Deus e reconheceu a figura de Deus, porque ele fala: deem a César o que é dele e deem a Deus tudo o que pertence a Deus. Então, Deus afirmou aqui, né, a glória devida a Deus. Ele reconheceu a soberania de Deus. Então, nós percebemos aqui nesse discurso, né, que Jesus ensinou a honrar a Deus. E, ao mesmo tempo, né, quando eu estou honrando a Deus, eu não estou desonrando o governo. Aqui ele não ensinou as pessoas a desonrar o imperador, né? Pelo contrário, ele falou que era para dar a César, né? Então, que era para pagar o governo pelos privilégios prestados aos cidadãos. Então, nós sabemos, né, que a palavra de Deus fala lá em Romanos 13:7, né? As autoridades são instituídas por Deus. E o que fala Romanos nesse versículo 7? Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Continuando, né, esse questionamento, surgem mais provocações. Então, a primeira provocação é sobre a ressurreição dos mortos, que está lá em Mateus 22 e 23 a 33. Então, novamente surgiram lá os homens, os saduceus e os fariseus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então, era um partido da classe alta, da Judéia, né? Eles não criam na imortalidade da alma, eles não acreditavam na ressurreição, eles reconheciam apenas o Pentateuco, né? Eles eram mundanos, apegados a coisas materiais, né? E eles viam então Jesus como uma ameaça a essa influência das suas fontes de lucros muitas vezes ilícitas, né, e das suas posses materiais. E os fariseus, quem eram os fariseus? Eles exerciam grande influência entre o povo, eles já defendiam a ressurreição, mas a religião deles era traduzida num exibicionismo. Eles queriam mostrar para o povo ali a sua religiosidade, a sua falsa santidade, e eles então viam Jesus como uma ameaça à sua religião hipócrita, né, e ao seu sistema de salvação por obras. E novamente eles questionam então Jesus, né? Eles não estavam preocupados, né, aqui, né, com a ressurreição, com os laços matrimoniais que a gente vê. Eles queriam que Jesus ficasse sem saída, né, porque eles tinham feito uma pergunta ali das Escrituras. Eles então perguntam para Jesus, né, que uma esposa, né, ficou viúva, né, e tinha na família lá 7 irmãos. O primeiro desses homem casou e logo morreu. Então eles querem perguntar: de quem será a esposa na ressurreição? Na verdade, eles não queriam saber da ressurreição, né? Então Jesus na hora responde eles: o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Então Deus adverte eles, né, pela hipocrisia deles, né? E Deus está falando, né, que eles aqui não conhecem as Escrituras, por isso que eles estavam agindo dessa maneira. E continuam as provocações. Eles, né, fazem uma segunda provocação que está ali em Mateus 22, 23 a 46, que eles estão falando, né, sobre o maior mandamento. Então, nós temos ali o maior mandamento a partir do versículo 36. Um deles, o mestre, aqui no caso o fariseu, né, o homem da lei, provou com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo em importância é parecido. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, a pergunta do fariseu sobre o maior mandamento, fazendo referência a Deuteronômio 6,5. E o que Jesus responde aos saduceus? Jesus os acusa que ele não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E eles não conheciam esse Deus vivo que estava operando através da vida do seu filho Jesus. Agora, em Mateus 22, 41, 46, a gente vê uma provocação de Jesus. Jesus quer que eles respondam sobre o que eles pensam. Quem é Jesus? E daí surge lá, então, uma crise teológica. Se Jesus era filho de Davi, como Davi o chama de Senhor? Então, se a gente for ver aqui em Miqueias 5, versículo 2. Ó Belém Efrata, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que vem de um passado distante de tempos antigos. Daí continua, que ele trará paz. Então aqui ele responde, se era filho de Davi, como Davi chama o Senhor? Nós sabemos que Jesus é da linhagem de Judá, Davi também da linhagem de Judá, Deus, Jesus pergunta, como que Davi sabia isso, Davi sabia, ele era rei naquela época, Davi também foi um rei poderoso, mas a palavra de Deus fala, que ele sabia, que iria nascer um rei de Israel, assim como relatado aqui em Miqueias, e que ele, não, aqui na terra não teria todo o poder como esse rei que Deus mandaria. É o nosso rei Jesus, que está todo dia conosco. A verdadeira religião. Agora Mateus 23. Então aqui Jesus rebate a religião falsa e maquiada, passada como verdade pelos líderes da época. Então por que Jesus, ao fazer esse sermão, assim, por que ele fez esse sermão condenatório? Porque naquela época, Jesus queria mostrar para eles, essa hipocrisia deles, Eles eram líderes que iam atrás de fama, de ostentação, através da reverência do povo, eles tinham a privilégio da cátedra, só eles que tinham a palavra, só eles que eram conhecedores, eles faziam show com suas orações, durante o público, oravam alto, de uma maneira sempre para chamar atenção. E fala lá da exposição dos filactérios, Então, o que vão ser, esses filactérios? Esses filactérios, eram como se fossem umas caixinhas de couro, dentro tinha a palavra, assim, de Deus. Então, eles amarravam esses filactérios nos braços, na cabeça. Aqui tem até alguns judeus que ainda têm esse costume. Então, enrolavam nos braços, na cabeça, as roupas deles tinham como se fossem aparatos, tudo para o quê? Para mostrar uma fama e uma ostentação. Então, diante disso, Deus Jesus fez esse sermão condenatório, porque eles queriam fazer tudo grande, tudo para chamar a atenção, as suas franjas nas roupas, tudo para mostrar o poder, para ostentar. Então, Jesus enfatiza que nesse sermão condenatório que o mais importante é ser humilde de coração. Então, quais são as mensagens de advertência? Então, se a gente for pensar, nesse sermão aqui condenatório, não vai dar tempo de eu ler todo
o versículo de Mateus, mas vocês percebem, né? Jesus nos ensinou, né? Jesus foi muito humilde, nunca reclamou, né? Lavou os pés dos seus discípulos. Ele sabia, né? Do seu propósito, né? Teve uma morte para nos salvar. Levou as nossas dores e os nossos pecados. Então, nós temos como exemplo sempre de Jesus uma humildade, sempre um coração de servo, né? E Deus fala para esses homens, né? Jesus, através do seu filho Jesus, que o mais importante é ser humilde, ter um coração de servo, né? Que muitas palavras, a sustentação não vão levar ao reino dos céus. E quais são essas mensagens de advertência, né? Fazendo um paralelo com os dias atuais. Então, está aqui no livro de Mateus. Vamos deixar aqui, Mateus 23. Mateus 23, a partir ali do versículo 13. Então, começa, né, Jesus, né, falar essa exortação, né? Ai de vocês, fariseus, demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrar. Então, Jesus está falando aqui, né, que esses homens não eram humildes. E Jesus adverte antes ali no versículo 11, quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maior vocês serão. Para ser o maior de todos é preciso ser servo. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que se humilham serão engrandecidos. É isso que Deus, né, respondeu para aqueles homens, né, que faziam orações extensas, né, que usavam todo um aparato para chamar a atenção para si. E Jesus começa então a condenar essa hipocrisia, né, falando que eles eram hipócritas e que eles não iam entrar no reino dos céus e estavam impedindo que os outros entrem. Então, Jesus está condenando essa hipocrisia desses líderes, que eles estavam sendo barreira para aqueles que queriam buscar o evangelho. Eles não estavam vivendo uma vida correta, eles viviam uma vida falsa, uma vida desconexa, né, com a mensagem que pregava. O próximo versículo 14 continua falando, parecem santos com as suas longas orações públicas, né, explorando viúvas. Então aqui ele está falando, né, que naquele tempo eles exploravam o mais fraco, a viúva que era desprezada socialmente, sem fonte de renda, e Jesus exorta para não, né, explorar os mais fracos, que nós não devemos explorar os humildes, né, que nós devemos auxiliar quem está numa posição de desprestígio social, que está numa situação de carência. O próximo, né, versículo ali do 15, o versículo 15, ai de vocês, né, vão a qualquer distância percorrendo a terra, mar, para converter alguém, depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno que vocês. Então, ele está advertindo aqui, né, que as pessoas viajavam para o mundo, né, para falar de Cristo, alguns se convertiam, mas com os exemplos que eles davam, né, as pessoas se afastavam. Então, eles estavam trocando os valores das coisas, né, estavam priorizando as coisas materiais e humanas, né, e deixando de buscar o reino de Deus. Como a gente percebe nos versículos aqui, para ser cegos e insensatos, que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então, eles estavam preocupados com as coisas materiais. Daí para frente, ali, os versículos 23 e 24 do capítulo 23, está falando, né, que ele chamava atenção para aquele que dá o dízimo de tudo, esqueciam da prática da justiça, da compaixão, né, que são compromissos básicos da fé cristã, né. Então eles eram muito meticulosos, entregavam o dízimo de tudo, mas eles não agiam com misericórdia. Jesus quer que a gente entregue as ofertas e o dízimo, mas nós precisamos usar com misericórdia, com fidelidade, né, com justiça. Próximo versículos ali de 25 a 26, né? Ele adverte sobre estarem preocupados com as atitudes exteriores,
porque os outros estão vendo e se esquecem do interior que é Deus. Então, aquelas atitudes para mostrar aquela falsa santidade, Deus ele está atento, né, para o nosso interior, né? Não é correto viver de aparências, né? O interior, né, que vai importar para Jesus. Ainda seguindo ali nos versículos 27 e 28, né, que ele fala do sepulcro, era costume pintar os sepulcros com tinta branca para brilhar contra o sol, e assim as pessoas podiam se desviar. O que adianta uma linda sepultura brilhando se lá dentro só há restos de um corpo humano em decomposição? Então aqui estava falando, né, que o que adianta, né, aquele sepulcro muito lindo, né, por fora, mas dentro, né, tá aquela pessoa amargurada, aquela pessoa triste, aquela pessoa mesquinha, avarenta, né, que só quer aparências. Jesus condena isso. Daí segue ali no versículo 29 a 32, ele acusa a liderança falsa que constrói túmulos para os profetas antigos, alegando que não os teriam matado. Mas Jesus fala que eles teriam feito, né, a mesma coisa. Eles iam continuar aqui julgando, né? Eles iam continuar ainda julgando, né? E nós temos que, né, cuidar muitas vezes, né, com julgamentos, né? Eu faria diferente, né? Não é isso que nós devemos fazer. E terminando ali seu sermão contra a falsidade dos líderes presentes, né? Jesus termina com a expressão bendito que vem em nome do Senhor, né? Fazendo referência a si mesmo, né? Que ele, né, é bendito, e bendito quem vem em nome do Senhor, né? Deus enviou seu Filho Jesus para nos dar essa salvação. Então, qual que é a nossa conclusão de hoje? Então, nós devemos fazer uma autoavaliação, né, para perceber como que nós estamos agindo. Quando eu faço uma autoavaliação, eu olho para mim mesmo, né? Será que eu estou tendo vestes apropriadas, né? Será que eu estou tendo a minha conduta terrestre, aqui, minha conduta terrena aqui na Terra? Como será que ela está sendo? Será que eu estou cumprindo as minha função como cidadão, exercendo os meus direitos, mas também cumprindo os meus deveres? Como estão sendo as minhas responsabilidades, né? Estou sendo justa nos meus negócios, no meu dia a dia, aqui nessa minha cidadania terrena? Então, nós devemos, né, viver, né, a palavra de Deus, né, e viver não para de uma aparência, né, mas viver de coração. E nós não devemos, né, desprezar o convite da salvação, né, a verdadeira, né, o verdadeiro ensino de Jesus é que nós nos aproximemos cada vez mais de Cristo, né? Se eu não me aproximar cada vez mais de Jesus, se eu não aceitar o convite da salvação, né, eu não vou estar coerente com o que a palavra de Deus ensina. Então, vamos fazer uma autoavaliação, né? Não vamos desprezar o convite da salvação, né? Que nem aquele convidado, né? Que desprezou, que tratou com falta de respeito. Vamos aceitar esse convite da salvação. E quando nós temos esse convite da salvação, quando nós chamamos Jesus para entrar na nossa vida, Ele nos dá uma nova esperança, Ele nos guia através do seu Espírito Santo. Então vamos estar orando a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos seus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor Jesus, a estarmos sendo mansos e humildes de coração, como o Senhor foi. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos bons cidadãos aqui na terra, e que nós sabemos, ó Pai, que em breve nós vamos estar na nossa nova terra celestial,
porque através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos essa passagem para chegarmos diante de Ti. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar. Muito obrigado, Deus, pelo Seu poder que manifesta nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela obra da salvação. E nós sabemos que se nós clamarmos a Ti, se nós buscarmos a Ti de todo o nosso coração, nós vamos encontrar essa salvação que está em Jesus. Muito obrigado, Deus, e que nesse decorrer da semana nós possamos ser guiados pelo Seu Espírito Santo e que nós possamos ter sempre a Sua palavra em nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenham uma boa semana. Um abraço.